Olá, seja bem-vindo ao Luz Compliance, Histórias, Carreira e Integridade. Aqui a gente conversa sobre trajetória de decisões e carreira e integridade na prática, com foco em GRC e PLD. Eu sou Márcio Luz e hoje estou com o Reinaldo Goto, atualmente conselheiro de empresas, foi Chief Compliance Officer na BRF por mais de 7 anos, uma trajetória que passa por mais de 20 anos na Siemens, inclusive como CEO de uma afiliada, e uma virada forte em compliance nos últimos anos. Para quem está nos ouvindo e sem acesso ao vídeo, estamos numa gravação remota. Eu e o Reinaldo aparecemos sentados, enquadrados, no peito para cima, num ambiente neutro, com uma iluminação suave. A minha autodescrição: eu sou um homem, estou de camiseta preta, fone de ouvido branco e não tenho cabelos. Essa também é uma marca própria minha. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado e passo a palavra para você aí fazer as boas-vindas e também a sua autodescrição. Olá, Márcio Luz, muito obrigado. Para mim é uma grande honra estar aqui trocando algumas informações com você, tá? Eu sou Reinaldo Goto, eu tenho traços orientais, sou descendente de japoneses, sou a terceira geração da minha família aqui no Brasil. Estou vestindo uma camisa azul com listras e estou usando um fone de ouvido preto. E estou muito feliz de estar aqui com você para trocar essas experiências. Reinaldo, é muito legal mesmo. Eu falei pra você não, em off aqui, mas é uma pessoa que eu admiro muito, tá, Reinaldo? Então faço a declaração aqui ao vivo, que vem te acompanhando, já encontrei você em vários eventos, mas é muito bom poder aqui conhecer um pouco mais, falar um pouco mais das suas histórias, da sua carreira, né? Porque para quem olha, né, olhando a dica, né, do LinkedIn dele, você começou até inclusive como engenheiro, né? Então como estar dentro do compliance. Eu me vejo também nessas transições, né, ao longo da própria carreira. E aí, eu queria já vindo um bate-papo inicial aqui para a gente descontrair, mas falar um pouquinho do teu currículo. Se você conseguisse resumir a sua trajetória em 3 capítulos, quais seriam? O que que você traria aqui para a gente poder ilustrar um pouco como é que foi a sua carreira? Né? Admiro muito também seu trabalho, Márcio, parabéns pelo projeto que você está tocando aí. Se tivesse que dividir minha carreira em 3 partes, como você mesmo falou, né, minha formação é engenharia e grande parte da minha carreira eu passei na Siemens, a qual eu devo muito do que eu aprendi. E acho que dentro da minha carreira da Siemens, eu diria que eu tive uma grande fase antes do compliance, depois uma outra grande fase dentro da própria Siemens, né, aí já dentro da área de compliance, e depois agora, recentemente, né, na BRF. Acho que são 3 marcos bastante diferentes, explico por quê, né. Porque antes desse especificamente do compliance, estava trabalhando muito mais, nas áreas de negócios, vamos dizer assim, né, responsável, né, por, desenvolvimento, marketing, negócios, né. E como todo mundo conhece, né, a Siemens teve também, né, enfrentou grandes desafios relacionados a alguns escândalos no ano passado, implementou um grande sistema também, graças a grandes pessoas como, Klaus Moosmayer, né, que foi um dos grandes mentores disso na Alemanha. Aqui no Brasil, Wagner Giovannini também que é uma pessoa, um ícone dentro da área de compliance, né. Eu herdei esse sistema deles, tá, eu acho que, aprendi muito nesse processo também, né, na transição dessa carreira, e depois aceitei esse grande desafio dentro da área do compliance, dentro da BRF, que foi alguma coisa bastante diferente também. Então, talvez esses 3 momentos foram bem distintos dentro da minha carreira. Olha, eu acredito, quando eu penso assim, porque olhando a sua carreira, o seu currículo, você vê você transitando, né, mas eu vejo muita complementar, porque, na carreira, né, e eu gosto de falar sobre isso, tudo que a gente aprende, né, ao longo da nossa carreira, a gente vai usar de alguma outra forma, né, Reinaldo, e cada etapa ela é muito importante. Por mais que você faça as transições, aquela antiga etapa, ela te ajudou a chegar na segunda, que na segunda chegou a chegar na terceira. Então, eu acho que isso é uma das coisas, particularmente, que eu admiro em qualquer carreira, né, a gente conseguir dar esses passos. E aí pensando e olhando na tua trajetória, eu tenho um ponto que eu queria saber, assim, qual foi a virada mais importante para sair do caminho técnico para o papel estratégico? E aí pensando já nesses bastidores, né, para enriquecer um pouco a sua resposta, o que que foi decisivo ali para fazer essa transição de uma forma mais natural, que não aparecesse tanto para essas pessoas? Porque conversando com pessoas no mercado, não, eu queria trazer esse ponto
chave. As pessoas se veem muito no técnico. E quando ela vai para uma liderança e quando ela muda, o lado comportamental ele influencia demais. Então, por isso que eu queria aproveitar você com a tua vasta experiência para trazer aqui para gente. É. Eu agradeço pela pergunta. Eu acho, na verdade, que a gente tem que, sempre valorizar também o técnico. Acho que ficar na superficialidade também pode ser bastante perigoso. Eu me orgulho de ser uma pessoa relativamente técnica. Eu gosto de mexer no Excel, eu gosto de mexer no PowerPoint, muitas vezes as pessoas me perguntam assim: "Ah, quem te ajuda nas redes sociais?". Eu mesmo faço, né, edição das minhas redes sociais, faço minhas análises. Acho que escrever, e também, né, saber se comunicar é uma coisa bastante importante também. Então, assim, menosprezar a parte técnica e só ir talvez para uma superficialidade pode ser bastante perigoso. Mas acho que dentro da sua pergunta também tem, né, uma questão de evolução. Todo mundo me conhece pelo meu primeiro curso, né, de engenharia na Escola Politécnica, mas eu costumo dizer que uma das grandes mudanças que eu tive foi logo depois que eu me formei, porque eu fui fazer marketing na SPM, e depois também eu fui fazer finanças na FGV. E acho que tanto na parte de marketing quanto na parte de estratégias, você entende não só como fazer a melhor ponte, mas por que que você está fazendo a ponte, na verdade, por que você está ligando o ponto A para o ponto B, e principalmente a questão da comunicação. Até pela minha origem, asiática, nós não somos tão hábeis assim na técnica de comunicação e eu era muito criticado no começo da carreira de que eu não expressava minhas ideias, não me posicionava, não me colocava. Então acho que essa arte de também saber se comunicar e transmitir as ideias, acho que é uma coisa bastante importante. Porém, volto a repetir, né, com conteúdo. Acho que o conteúdo, a parte técnica é bastante importante, então assim, não deixe de continuar estudando, né, prestar atenção na questão técnica, se aprofundar no conhecimento, que eu acho extremamente importante, porém, como você bem falou, né, assim, saber da onde você está partindo, para onde você quer chegar, e principalmente saber se comunicar bem, acho que são fatores bastante importantes. Se comunicar, putz, talvez você não saiba, né, mas eu aos meus 15 anos, já faz uns bons anos, eu era super tímido, né. Eu nunca me imaginei fazer, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, um podcast, e é isso, né, ir atrás, né, do autoconhecimento, das habilidades técnicas, para que você transforme isso no lado positivo, é muito importante. E, às vezes, as pessoas eu trago isso, eu faço esse contraponto, porque você falando as pessoas não sabem nem que eu sou técnico em processamento de dados, talvez nem você saiba que eu sou técnico em processamento de dados, montei muito computador na minha vida. Cabiei muito, cabia em Zoom de rede, antes de entrar na área comercial, que é onde as pessoas mais me conhecem. Mesmo estão na área de RC e PLD, me conhecem por esse lado. Eu também concordo com você, o lado comportamental é muito importante, né, mas sem o técnico, ele você tem um risco muito forte na tua carreira. Pode dar tudo super certo, legal, porque você foi ali conduzindo boas pessoas e tudo mais, mas chega num momento que você pode realmente tomar decisões muito ruins, por não entender, talvez não tão a fundo, mas não entender tecnicamente o essencial para você tomar uma decisão junto com o teu time. E muitas das vezes ele espera, né, que o time espera alguma decisão técnica um pouco mais profunda, sua no seu dia a dia. E eu acho Bastante muito legal bastante você trazer interessante. Eu isso. também instalei muito computador, passei muita rede também, passei muitas noites também instalando, softwares, então sei bem as dores que você está mencionando. Pô, Renan, essa similaridade eu não sabia que a gente tinha, né, de cabear, montar, programar, mas faz parte, né, de quem tá Dei aula de Windows Excel, pra você ter ideia. eu também. Aprendi Lotus 1, 2, 3. Aí vai ter gente aqui que vai estar escutando a gente e vai entender. Lotus 1, 2, 3, o que que é isso? Carta certa. Aí ferrou, né, denunciou a gente, né, que ano a gente começou na informática. Mas é isso. Mas muito bom. E aí eu queria trazer aqui, eu vou vindo pensando na carreira, num contexto geral, né, voltando aqui, né, a gente tem eu chamo de bloco aqui, que eu penso em decisões importantes na carreira. E eu não tenho dúvida, né, quando você faz, né, uma migração, né, de empresa, e dentro da própria empresa você muda de área, já não é simples, mas eu vi diversas acontecer, isso é muito legal em multinacional.
para quem já trabalhou, tem gente talvez que esteja nos ouvindo, nos escutando, não trabalhou em multinacional. Mas isso é muito legal, essa possibilidade, porque você tem um técnico, às vezes, de uma área, e sua tese de uma área pode ajudar muito no técnico de outra área, sendo líder em outra área. Isso é complementar. Eh, Lá no início eu não entendia, hoje, com a maturidade profissional, eu consigo trazer. Mas eu vejo assim, depois de praticamente 20 anos dentro de uma grande empresa, assim, né, você trabalhou, e você topou um desafio para ir ser CCO dentro da própria BRF lá em 2018. Não tenho dúvida que foi uma grande decisão e que não foi fácil você tomar essa decisão. Não foi fácil. O que você pensou ali naquele momento, né, se você se recordar, eu puder resumir aqui, claro, o que puder ser falado, mas sendo em desafio, contexto, algum senso de missão, algo assim, como é que foi isso para você? Eu acho que foram 2 momentos diferentes, né. Acho que o primeiro da primeira transição, quando dentro da Cimes eu fui para a área de compliance, eu sempre me coloquei nesse lugar de resolver problemas difíceis, complexos, vamos dizer assim, e a gente estava falando um pouco da técnica. E aí um belo dia o então presidente da Cimes do Brasil, né, Paulo Stark, é uma pessoa que eu admiro e também devo muito dentro da minha carreira, me disse o seguinte: "Olha, se você gosta de problemas difíceis, eu tenho um dos problemas mais difíceis que eu tenho hoje em dia aqui, tá, que é justamente, né, suceder o Wagner Giovanni dentro da empresa, até porque nós ainda temos temas pendentes e temas complexos para serem tocados. Então, e ele também me falou uma coisa bastante interessante naquela época que eu me recordo muito bem, né, que a questão da credibilidade, seriedade são bastante importantes, nessa área, tá. Então, como eu falava alemão, já tinha vivido na Alemanha, já tinha um bom relacionamento não só com o board aqui do Brasil, mas também com o pessoal do board da Siemens Alemanha, tinha bastante essa questão da credibilidade, né, e da seriedade. Mas isso eu acho que sozinho não era necessariamente suficiente, porque na nossa área, eu acho que também é muito importante nós entendermos tecnicamente como as fraudes acontecem, não só ficar na superficialidade de ler um headline de uma notícia, que muitas vezes está escrita lá para nos chamar atenção, mas realmente entrar no problema, entender como que aquela fraude aconteceu, o que efetivamente aconteceu, até para que quando você for discutir com as autoridades ou, né, para quando você for explicar para um conselho de administração, você consiga explicar: "Olha, isso aqui não aconteceu, isso aqui aconteceu, aconteceu dessa maneira, aqui a fragilidade foi dessa maneira, aqui realmente houve uma fraude dessa maneira". Isso também não é tão trivial, eu só fui perceber um pouco depois isso, na verdade, tá, Márcio? Percebendo principalmente com outros profissionais que é muito fácil, costumo dizer, né, na área de compliance, você ficar, repetindo, né, os 10 princípios, 10, 8, seja lá quantos você quiser utilizar, tá. Mas se você não entender realmente o risco, não entender realmente como que a fraude aconteceu, talvez você só vai ficar, indignado ou repetindo alguma coisa que alguém falou. Então, você realmente entender como um cartel funciona, e você entender realmente como é possível lavar dinheiro, você entender, a complexidade no sistema de corrupção de agente público, é também, né, uma técnica que é bastante importante. E essa mudança especificamente numa multinacional muito forte aqui no Brasil, a Siemens, apesar de ser multinacional, ela sempre teve uma presença muito forte no Brasil, para uma empresa brasileira do agro, também para mim foi bastante natural, né, porque, também tinha muita confiança, né, do conselho de administração da BRF, então devo muito também a Pedro Parente, né, que era então presidente da Petrobras e virou, né, presidente do conselho e presidente da BRF, e juntamente com outros conselheiros me convidaram para ir, e eu achei uma missão bastante importante, e a gente pode discutir um pouco mais sobre a relevância do agronegócio no mercado brasileiro também, que acho que é alguma coisa muito muito legal. Ó, bons pontos você trouxe aqui, né, nessa sua tomada de decisão. E quando você fala uma palavra chamada risco, eu sei que a gente fala muito para quem trabalha na parte de GRC, risco e tudo mais,
mas não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V se você não entender realmente o que está acontecendo lá dentro, você não for a fundo, e entender tecnicamente, como você mesmo disse, como é que essa fraude aconteceu aqui dentro da nossa empresa, né, não importa qual empresa que você esteja escutando aqui, e é isso, como aconteceu, beleza, mas como aconteceu? Como é que isso passou despercebido? Para a gente melhorar os próprios controles. E galera, não dá para realmente fazer, né, Reinaldo, Ctrl+C, Ctrl+V, o meu risco é diferente do Reinaldo já, né, não importa qual seja, mas a gente sabe, por mais que a gente ache que é parecido, pode se atuar no mesmo mercado, os riscos já são diferentes. Então, ir a fundo, e aí entra a técnica de novo, né, você tem que ir lá dentro, se você não sabe, tem que aprender e ir lá atrás para a gente poder mergulhar. E aí falando ainda na carreira, eu vou aproveitar, vou voltar lá dentro da Siemens, que eu acho que é algo bem interessante, né. Você teve um papel de CEO dentro de uma das empresas da Siemens aqui, e como é que foi, essa tua experiência lá dentro, né, como CEO, né, porque, compliance officer, muito legal, você traz essa visão, mas depois também tem a outra visão, o CEO tem um lado também de negócios, coisas que fecham, como é que essa relação e o aprendizado de uma posição com a outra te apoiou dentro da própria Siemens e na tua carreira? E acho que essa complementaridade foi muito importante. Entendo principalmente, né, que quando você é CEO de qualquer negócio, vamos dizer assim, quando você tem a responsabilidade, né, de chamado profit and loss, né, do resultado final, você entende que tomar risco faz parte do negócio. E é muito interessante a gente ver em alguns dos seminários ou alguns cursos, da área de compliance ou mesmo, né, críticas da dos nossos próprios colegas profissionais falando o seguinte: "Ah, esse cara ele tem muito apetite a risco". Ter apetite a risco faz parte do negócio. Se ele ultrapassou ou não a linha, é uma coisa bastante diferente. Você toma risco todo momento. Você é pago para resolver problema. Você precisa de uma equipe para te ajudar a entender e dimensionar esses riscos, mas no final do dia, como a gente estava falando, muitas vezes é você por você mesmo, então, né, inclusive é muito importante que você tenha até uma pessoa da área de compliance para te ajudar relacionado a essa questão dos riscos. O exemplo que eu sempre costumo dar, né, é se uma fábrica para, né, a fábrica parou e você sabe que uma fábrica parada, por algum motivo, você está perdendo milhões e milhões de reais, né, por hora ou por dia. Quando a fábrica para, você tem que tomar uma série de decisões para, retomar aquele negócio e, efetivamente, para que você, tenha um resultado final. Porque todo mundo que está abaixo de você, inclusive também que está acima de você, espera que você resolva aquele problema da fábrica parada. Então pode ser que talvez, né, numa fábrica parada, você vai decidir pagar 2 milhões a mais, para um fornecedor B em vez de fornecedor A, mas só para não ficar parado. E está dentro do custo, porque talvez você está perdendo muito mais do que aqueles 2 milhões e aqueles 2 milhões vai afetar a sua margem, mas você tomou aquela decisão, é a melhor decisão que você tomou naquele momento. Talvez você para a fábrica tá parada, você também tomou uma decisão de pagar R$ 200.000 a mais de hora extra e tá tudo certo, na verdade. De novo, como você está perdendo ou por você perdeu milhões de reais, você pode escolher o fornecedor B em vez do fornecedor A. Você pode pedir para o pessoal fazer horas extras a mais, você vai ter um custo de R$ 200.000 a mais, tá? E aí alguém vai chegar para você e falar o seguinte: "Olha, tem 20.000 a mais de custo de transporte especial", né. Você tomaria essa decisão? Sim, também, né. De novo, você perdendo milhões de reais, você vai pagar um pouco a mais para o fornecedor, você vai pagar um pouco a mais de hora extra, tá, você vai pagar um pouco a mais para o transportador. A única diferença que tem é que você não pode cair na tentação de pagar 2.000 a mais para um agente público para desenrolar alguma coisa. Eu faço essa brincadeira porque, assim, no mesmo dia, né, um senhor tem que tomar uma decisão de 2 milhões de reais para o fornecedor, R$ 200.000 a mais de hora extra, R$ 20.000 para o transporte e tá tudo bem, porque todos esses custos estão dentro do negócio como um todo, tá. Agora R$ 2.000 especificamente para o agente público faz toda a diferença, então tem um risco completamente diferente também, né. Isso que eu acho que são os grandes dilemas e grandes desafios relacionados ao executivo. Por isso é bastante importante,
né, ter os devidos mecanismos de controle, mas também é muito importante que o compliance officer entenda a dinâmica do negócio, entenda necessariamente a urgência e se solidarize, entenda, né, não para que ele vai permitir que esses R$ 2.000 sejam pagos por agente público. Porém, né, ele tem que entender a dinâmica, ele tem que entender a necessidade dos negócios, inclusive para na hora de ter que parar, ele vai ter que parar eventualmente em algum momento. É um bom ponto, né, você trouxe algumas reflexões positivas sobre essa questão da tomada de decisão, parar ou como é que fazer, mas o agente público não importa pode ser R$ 1, não é isso. A gente está falando de fornecedores e quando você traz esse valor a mais num fornecedor, eu costumo muito dizer que às vezes a gente deseja normalmente escolher o mais barato, mas não necessariamente o mais barato é o melhor para aquela empresa, e aí é o que você trouxe, né, você pode gastar 200.000 a mais num fornecedor, mas ele não vai garantir que você não pare mais a tua fábrica, né, mas o agente público não tem, a gente não tem que fazer isso. Infelizmente, né, a gente tem que falar ainda sobre isso, mas é um ponto importante que você traz. E aqui eu vou fazer, aproveitando, né, essa nossa conversa aqui, e aí já indo para um outro nível aqui de conversa, eu queria trazer um pouco mais sobre a questão de crescimento, de momento de crescimento, essa influência sua. E aí eu vou fazer algumas perguntas um pouco mais detalhadas nessa perspectiva. E aí eu queria saber o seguinte de você: quando que você realmente, né, percebeu, pra que a parte técnica não garante só a decisão e o que precisava dominar, muitas das vezes, é uma camada de influência com liderança e conselhos para as pessoas. Quando é que você percebeu essa virada de chave em você? Eu acho que eu percebi principalmente, Márcio, quando, e é muito importante que os profissionais eles tenham muito isso na consciência, que ele pode necessariamente continuar dentro de uma área técnica, não tem nada errado relacionado a isso, né, ele pode continuar sendo o melhor programador, a pessoa, né, que conhece melhor das ferramentas de due diligence, que faz as melhores investigações. Mas quando você está lidando com equipes grandes, o fato de você ter que falar com pessoas é uma obrigação bastante clara. Eu costumo dizer que mais da metade do meu tempo eu não gasto, eu invisto necessariamente para falar com pessoas. E quando eu digo falar com pessoas, não é só único e exclusivamente orientar as pessoas de que ela precisa fazer a atividade A de tal maneira. É escutar ativamente a pessoa, entender por que que eventualmente ela não está performando, porque quais são os problemas que ela está enfrentando. E isso varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Existem pessoas que performam de uma maneira fantástica, mas estão com problema em casa, por exemplo, né. Então você tem que parar para entender que realmente, né, independente se ela tem a melhor formação possível, se ela tem as melhores ferramentas possíveis, tá, ela não vai performar naquele momento. Tem gente que não vai performar porque realmente não tem o ferramental necessário, então você olha e fala o seguinte: "Puxa, né, deixei de investir". Tem gente que deixou de performar porque não se atualizou tecnicamente, então tem que fazer necessariamente treinamento. Então, eu costumo dizer que grandes líderes têm que dedicar mais da metade do seu tempo escutando e falando necessariamente com pessoas, né. De novo, não menosprezando a parte técnica de que você tem que continuar, eh, se especializando, mas mais da metade do tempo tem que ser dedicado especificamente para observar a equipe e principalmente, né, dar orientações estratégicas vai ser bastante claro. O que se espera de um líder é que ele tenha estratégia, e estratégia significa ele saber da onde ele está partindo, para onde ele quer chegar, quais são os caminhos, mas principalmente o que não vai ser feito naquele processo. Então, qualquer líder tem que entender que os recursos são limitados. Estratégia não é só ter a melhor ideia para chegar do ponto A para o ponto B, mas principalmente é decidir aquilo que você vai deixar de fazer para chegar do ponto A, ponto B, da melhor forma possível, utilizando os recursos da melhor maneira possível. E esse é o dia a dia, infelizmente, da gestão, porque sua equipe sempre vai te exigir que, né, os prazos são muito curtos, que o índice de qualidade tem que ser cada vez melhor, né, que o custo tem que ser cada vez menor. Então, e esse é um ponto especificamente impossível, né, que você tenha
alta qualidade, com baixo custo, com baixo tempo. Mas esse lugar é um lugar que você tem que, incansavelmente tentar buscar, e como gestor, né, sempre conversando muito com as pessoas e tomando as decisões corretas do que fazer, mas principalmente do que não fazer. Reinaldo, você traz uns pontos bem interessantes, né, da vida de um líder, né, e tem pessoas, profissionais que vamos escutar aqui, e hoje não são líderes. E nesse pensamento, eu queria entender qual foi a habilidade que realmente te tirou, e eu vou chamar, não entenda, pessoal, não entendam ruim, né? A gente ainda vai falar de operacional, tático, né? E estratégico, né? Lembrando a aula da administração, para quem fez administração, isso é importante. Mas qual foi a habilidade que tirou ali você do operacional e te levou para um tático, né? Para uma agenda de liderança, né? E que realmente você começou a perceber isso, falou, pô, foi isso que me levou. Pô, sabe por quê, Reinaldo? Eu vou trazer aqui, eu escuto, às vezes, em congressos como você, às vezes conversando com pessoas que hoje são analistas, né, provavelmente dito de compliance, mas como é que eu me torno um líder, né? E aí eu queria te escutar na tua experiência, como é que foi isso, né, se tornar um líder, o que que você percebeu na tua carreira? Acho que é uma primeira coisa que você tem que, se conscientizar e aceitar é que você vai errar mais, e você tem que sobreviver ou se aceitar necessariamente esses erros. Por quê? Não tem problema nenhum você ser um analista, um consultor e depois a melhor pessoa técnica relacionada àquilo ali. Só que normalmente nessa situação você tem um certo conforto de que alguém vai chegar para você e vai falar o seguinte: "Você precisa processar esse número de mensagens, você tem que fazer esse número de due diligence, você tem que realizar esses controles nesse tempo da melhor qualidade possível". E você vai fazer aquela atividade da melhor forma possível, no menor tempo possível, cada vez melhor e se tornando cada vez a pessoa mais expert relacionado àquilo ali. A questão da liderança, normalmente, ela passa por gerenciar um pouco da satisfação da insatisfação das outras pessoas, mas também, fazer coisas novas e fazer coisas diferentes. Eu não estou falando que uma pessoa técnica não vai fazer coisas diferentes, mas provavelmente no mesmo campo de atuação que ela está atuando. Nos exemplos que você falou, eu saí de uma área de engenharia técnica para uma área do agronegócio onde, né, basicamente, conhecia muito pouco. Então, assim, a possibilidade de eu errar é muito maior, porque eu vou tomar decisões com bases, né, numa experiência que eu não necessariamente tinha. Buscar conhecimento é bastante importante nesse momento? Sim, então eu tive que fazer um MBA especificamente em agronegócio para entender um pouco melhor. Por que que eu fiz essa mudança? Porque lá atrás eu já tinha entendido, né, que, né, a China era a grande fábrica motora do mundo, né, a Índia era a grande software house do mundo, e sobrava para o Brasil até ser o celeiro, né, ou o supermercado do mundo, né, com a sua, grande potência relacionado ao agronegócio. Isso me trouxe bastante, estímulo. Porém, eu também tive que aceitar muito de que nem todos os conhecimentos que eu trazia da área técnica, da engenharia, né, eles iam servir necessariamente para a área, do agronegócio. Então, você tem que se aceitar a errar mais. E é difícil falar isso na área de compliance. Por quê? Porque é uma área onde a tolerância ao erro é muito baixa, na verdade. Qualquer erro que você faça, como sendo compliance officer, o cara vai falar assim: "Poxa, mas vocês que vão errar, vocês são a área que detectam todos os erros". Então, você, como gestor, e você pode necessariamente errar alocando pessoas no lugar errado, você vai errar, colocando dinheiro no lugar errado, você vai, errar, navegando numa investigação por um caminho que não vai eventualmente dar em nada, mas você tem que aceitar muito bem essa questão, né, dos seus próprios erros. Por quê? Porque você, né, trabalhando em uma área nova, normalmente você vai ter que, se aventurar e vai ter que errar de alguma maneira. Muito legal que você traz aqui. Eu anotei algumas coisas. Eu sempre falo que eu sempre tenho meu caderninho para ir anotando alguns aprendizados. E você trouxe essa questão, bom, na tua perspectiva, né? O crescimento tem muito a ver essa questão da evolução, aceitar que vai errar, né? E aqui a gente fala muito sobre errar é natural, é normal. É importante a gente perceber que a gente errou e corrigir o mais rápido possível. Porque se a gente não errar, a gente não reinventa, a gente não cresce.
e você associou esse lado, né, e na minha visão, né, foi minha interpretação até aqui, ou dessa insatisfação de algo faz você querer fazer algo diferente e você fazer algo diferente ao novo. E isso pode te levar a outros patamares, inclusive, que era a pergunta exatamente sobre a liderança. Então, fazer algo diferente dentro do que você já faz. É uma coisa, um paradoxo bem interessante, né? Isso. E talvez só uma complementaridade disso, né, Márcio, que eu acho que o papel do líder também é entender que o erro faz parte, né, que as pessoas erram e que a melhoria contínua também vem, desse processo contínuo de fazer, de olhar o processo. Eu costumo também dizer bastante, né, para as próprias pessoas das carreiras, eu não tenho nada contra especificamente, né, se você está insatisfeito com uma empresa, uma área e você vai e troca dessa empresa. Mas se você constantemente, né, assim, não passa 2, 3 anos numa mesma empresa, né, e você não tem a oportunidade de olhar para trás e falar o seguinte, depois de 2 anos, 2, 3 anos, você olha para trás e fala assim: "Nossa, eu escrevi isso nessa política nada a ver, na verdade, né. Eu escrevi isso porque, com os olhos de 2 anos atrás, eu entendia que talvez fazer esse tipo de controle seria possível. Depois 2 anos depois, você olhar para aquilo que você escreveu e dizer assim: "Puxa vida, né, eu com os olhos de 2 anos atrás, escrevi um negócio que era totalmente, né, não era possível de se fazer". Essa acho que é a melhor maneira de você crescer e se aprimorar sempre, tá. Olhar para frente, né, porque como a gente falou, pegar um enlatado, né, colocar numa empresa e falar assim: "Ah, eu fiz uma implementação do programa", beleza, né, acho que, começar a rodar, às vezes, um programa de compliance, eu não diria que é fácil, mas também, tem suas maneiras bastante eficazes de se fazer isso. Agora, olhar para trás e aprender com os próprios erros, eu acho que também traz uma grande maturidade, não só como gestor, mas também como na área técnica, acho bastante importante. É exatamente, a gente aprender com os próprios erros, é a gente aceitar o erro, né, talvez está dentro da gente, eu falo cada uma pessoa pensa no que quiser estiver escutando aqui, mas tem muito mais a ver a gente do que o externo, né, então o meu gestor, o meu par e tudo mais, a gente aceitar que sim, a gente vai errar, e tá tudo bem a gente aprender com esse erro também. Eh, Aprendi muito na minha vida errando também, eu posso dizer pra todo mundo, não tenho problema nenhum, mas, se eu não tivesse errado, eu não estaria aqui hoje com você, Reinaldo, que essa é a verdade. Porque são os vários erros e acertos, e a gente eu gosto de trabalhar muito mais com acertos do que erros, mas os erros também fazem parte, da gente do nosso crescimento. E aí eu vou vir com uma pergunta que, pensando aqui nesse lado, qual foi o momento mais desafiador na tua trajetória, ao longo dessa sua grande jornada aqui, que você consegue, assim, preservar com clareza mental, um equilíbrio pessoal, que foi realmente você teve que usar isso dentro de um momento que você tinha muita pressão ou crise, ou os 2 juntos, né. Então como é que foi um momento desafiador da tua carreira? Porque ser líder é isso, tem vários momentos desafiadores. Qual que você queria trazer aqui pra gente? Eu não colocaria um único, ponto, Márcio. Quem já viu alguma das minhas palestras normalmente deve ter escutado eu falando, né, que passei por algumas buscas e apreensões, algumas operações bastante grandes, né, e eu não me orgulho nada de falar que já passei por 6 buscas e apreensões na minha vida. Cada uma é diferente necessariamente, cada uma é um momento de bastante de tensão que você aprende muito durante este processo. E o que eu acho que foi me moldando foi justamente essa questão, né, de manter uma certa calma ou uma certa racionalidade dentro desse processo, mas talvez mais importante do que isso, Márcio, dessa característica, vamos dizer assim, né, do que você falou, né, da clareza mental e equilíbrio pessoal, mas acho que o mais importante é sempre, que eu tive, uma atenção especial para as pessoas, né. Pensar nas pessoas sempre me ajudou no seguinte sentido: "Nossa, eh, como eu posso ajudar aquela pessoa ou o que efetivamente, né, tá passando com aquela pessoa", né. E aqui é muito fácil, né, você fazer um pré-julgamento de alguém, né, porque tá no meio de um processo, e aí tem todo aquele processo de um apontar o dedo para o outro, foi culpa de um, foi culpa do outro,
foi isso que aconteceu, sai no jornal o nome de uma pessoa, eh, tal pessoa foi conduzida coercitivamente, tal pessoa foi presa eventualmente, né. Mas tentar se colocar um pouco no lugar, né, daquela pessoa que tem uma família, que tem necessariamente colegas, que tem, né, não estou dizendo que você precisa ser conivente, nem necessariamente ajudar, né, a fazer alguma coisa equivocada, mas existe todo o entorno dessa pessoa que é muito importante a gente prestar atenção e principalmente, né, dar o conforto necessário para aquela pessoa naquele momento. E quando eu digo aquela pessoa, assim, a equipe que das pessoas que estão ali são as pessoas que estão trabalhando para coletar as informações relacionadas àquele processo, são as pessoas que efetivamente, né, podem ter sido afetadas relacionado a isso, então ter um plano, não só naquele momento, mas depois também para explicar para as pessoas o que aconteceu, o que está sendo realizado, eu acho que é uma bastante importante. Então, nesses momentos tensos, eu acho que não só manter a calma, mas principalmente prestar atenção nas pessoas, acho que é uma coisa bastante importante. Ó, ter calma e pensar nas pessoas. Eu acho que resumi muito bom. E eu vou vir agora virar um pouquinho de chave aqui, né, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu também te encontro muito em eventos, né, e vejo nas suas redes sociais, sempre muito ativa. Parabéns pela sua rede, eu também te acompanho. É legal que a gente vai vendo o que está acontecendo aí nos bastidores. Eu vejo você OCDE, Pacto Global da ONU, são diversos fóruns que você acaba participando aí, eh, com a gente. Eu queria entender o seguinte: o que você aprendeu, o que você continua aprendendo, o que você vê sobre a integridade num nível global e que o Brasil ainda, muitas das vezes, subestima, né? Você tem essa visão, eu vejo você e admiro muito essa visão global, não só olhando o Brasil, efetivamente. O que eu tenho observado e tenho visto e principalmente tenho trabalhado, né, Márcia, é que o Brasil é um grande exemplo. Eu acho que nós somos muito autocríticos e precisamos ser autocríticos, até porque o Brasil ainda tem grandes mazelas. Porém, né, o Brasil, em todos esses fóruns que você mencionou, o Brasil ele tem se destacado muito por fazer sugestões bastante construtivas. E mais importante do que fazer sugestões e normalmente assinar alguma convenção ou se comprometer, o Brasil é muito consequente com as recomendações que ele mesmo faz. Como eu disse, né, nós somos bastante autocríticos e precisamos ser bastante autocríticos, tá? Mas às vezes, né, a gente tem uma idolatria totalmente desnecessária com outros países que assinam eventualmente algumas convenções, que se comprometem com algumas coisas e efetivamente não costumam fazer, não. Não à toa o Brasil ele tem ganho, tem se destacado, né, e tem recebido várias premiações internacionais justamente por isso. Estamos no lugar ideal? Longe de estar no lugar ideal, até por isso nós temos bastante trabalho ainda para realizar. Porém, eu acho que em termos de criatividade, em termos de empresas inclusive, o Brasil ele tem startups ou empresas de tecnologia que, assim, comparativamente com o resto do mundo, né, tem soluções muito inovadoras, bastante bacana. Então em todos esses fóruns o que eu tenho visto sim, nós somos bastante autocríticos. Não precisamos idolatrar absolutamente nenhum país relacionado ao mundo, relacionado a isso. E sim, temos, excelentes empresas que têm se destacado no mundo nesses diversos fóruns também. Obrigado pela sua perspectiva global, contribuir aqui. Eu vou indo, a gente, eu sei que a gente está quase lá no finalzinho da nossa conversa. E eu queria trazer um caso, algumas perguntas aqui, mais práticas, para ajudar quem está pensando na carreira. Tá, Reinaldo, sendo bem sincero aqui, quando a gente fala sobre histórias, carreira, integridade, acho que a gente tem que aproveitar o teu conhecimento para que a gente possa também aí, alguém escutar e que possa ajudar e contribuir na carreira daquela pessoa. E uma das coisas que eu pensei, né, e às vezes eu escuto, né, e realmente acabam pessoas, eu não consigo, acho que esse meu projeto tem a ver com isso, de escutar pessoas me encontrando e falar: "Mas o que que você acha daquilo? O que que você acha daquilo?". Falar: "Pô, reuni bons profissionais para me ajudar também nessa jornada". Para quem quer crescer dentro de GRC ou PLD, você conhece bem as 2 vertentes, né, a gente tá falando isso nos bastidores aqui, a gente acabou se conhecendo, inicialmente na área até de PLD-FT. Então, quais são os movimentos que você recomendaria uma pessoa nos próximos 90, 180 dias, né, eh, fazer ali para que ela possa ter essa mudança, né, pensar nos seus crescimentos dentro
da área de RC ou de PLD. Qual conselho você daria ali para ajudar essa pessoa realmente a destravar o que ela está pensando na carreira dela? O que eu recomendaria, Márcio, e que tem me impressionado bastante, né, são os temas relacionados à inteligência artificial. Eu sei que pode ser, né, um buzz, atualmente, hoje, né, em 2026, porém, se você ir além necessariamente do prompt, que você coloca uma pergunta e a inteligência artificial vai te responder, mas se você começar realmente, né, a se aventurar um pouco mais, perguntar inclusive para a própria inteligência artificial como você pode estudar, que ferramentas você pode utilizar, você vai se surpreender bastante, eu diria, tá. E o que eu tenho visto muitas empresas aplicando é alguma coisa bastante disruptiva e bastante interessante também. Porém, deixo bastante claro, tá, não vamos ser ingênuos. A nossa área, especificamente de GRC e PLD, como você falou, tá, é uma das áreas que vai ser bastante impactada pela questão da inteligência artificial. Então, todos aqueles controles que você costumava aprender, né, de tirar uma amostragem, tirar uma base, cruzar com uma outra base, procurar outliers, pedir evidências para uma determinada área, fazer um relatório relacionado, né, a deficiências, depois fazer a update disso. Toda essa rotina, vamos dizer assim, tá, como eu disse, tá, é uma rotina que é totalmente automatizada ultimamente. Então, esse tempo que a gente perdia especificamente, né, talvez você perca numa primeira vez para programar, mas depois disso você vai ter que necessariamente parar para entender o que que é aquele dado e para realmente agir nele. Mas, como eu disse, tá, acho que vai ser bastante disruptivo nessas 2 áreas também, inclusive com impactos, né, nas posições de trabalho também. É, né, a IA, ela vem aí para ajudar. Eu estava num fórum, acho que foi no congresso de auditoria do Mackenzie no ano passado, e eu não vou lembrar o nome da pessoa, exatamente que falou, então, só para não falhar, mas o evento foi lá. E ele falando sobre que a auditoria antigamente, né, trabalhei em instituições financeiras, amostragem, exatamente o que você falou, amostragem, a gente pegava aqui, analisa, e e as competências de contratação de um auditor hoje vai inclusive em programação, para poder não só pegar uma amostragem, muitas vezes olhar tudo lá e descobrir o comportamento inadequado dentro daquela base. Olha, eu nunca imagi quando aquilo falou isso para mim no ano passado nesse fórum, falei: "Meu Deus", quando eu trabalhava lá, era o caos que eu via auditoria, né, vinha olhar ali a instituição, mas é isso, né, a gente tem que estar preparado, porque a IA realmente vem para apoiar, mas eu pode sim impactar. E aí, Reinaldo, eu vou aproveitar o que você disse ali atrás. Essa insatisfação e essa inovação pode ajudar esse profissional a efetivamente mudar, porque se eu souber pegar esse buzz e aprender ele tecnicamente, continuar olhando profundamente a base, na minha opinião, Márcio, eu vejo também que tem como potencializar esse profissional dentro da carreira dele ao longo do tempo. E aí, eu vou vir uma pergunta aqui, se você puder dar, eu diria que é uma dica de ouro, né? Se a gente tivesse que escolher, né, você pudesse escolher um entre certificação, projeto certo, mentor, network bem feito, na tua visão e experiência, né? eh, Qual dessa escolha, né, entre certificação, projeto certo, mentor, network bem feito, eh, pode ajudar a acelerar a carreira dessa pessoa? E na tua visão, por que isso? É. Eu acho que eu não arriscaria nenhum desses, tá, Márcio. Eu diria Uau! consistência, no longo prazo, tá. Eu diria o seguinte, certificação é muito importante, tá. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas tirando certificação pela certificação. Se você for olhar meu currículo, eu tenho várias certificações, mas muitas das certificações aplicadas àquilo que eu estava fazendo naquele momento. Como eu falei, né? Passei da engenharia para uma área um pouco mais gerencial, aí tive que fazer marketing, aí comecei a entender de negócio, tive que fazer finanças, aí gerenciei mais pessoas, fui fazer, né, um MBA de administração e depois fui para o agronegócio e tirei uma certificação do agronegócio. Então eu acho que não foi uma única certificação, mas a certificação aplicada. Para todos esses casos também, eu acho que um projeto, ele te ajuda muito e sem dúvida nenhuma, eu sou muito grato a muitos mentores ou muitos gestores que me ajudaram durante a carreira. Porém, né,
não só a certificação, nem o projeto, nem o mentor, nem o network, eu diria, tá? Mas o que eu acho que te alavanca mesmo, tá, é você ter consistência no longo prazo da maneira como você atua. Eu falo isso, de novo, tá, porque, talvez um erro que eu tenha observado é esse funcionário que passa em um ano em um local, não que ele não vá aprender de um em um ano, mas ter a consistência de ter a paciência de olhar para trás, ver o que errou, ser melhor do que, foi no outro ano. É, eu acho que isso é é o que tem alavancado minha carreira ou que tem me ajudado bastante durante essa minha trajetória. Obrigado por você compartilhar um pouquinho de Aí, como a gente realmente você enxerga que pode crescer dentro da área, foi a sua experiência, né, e sim. eu acho que isso é muito legal pra gente. Reinaldo, eu sei que a gente já está chegando agora realmente ao nosso final, né, voou o nosso tempo, muito rápido, eu diria Sim. para você. Nossa conversa, quando eu olho aqui o tempo, eu falei: "Uau!", É, exato. do que a gente programou, eu falei: "Ah, não, vai ter X tempo", e a gente subiu aqui bastante. Mas muito obrigado mais uma vez, Reinaldo, por você ter aceitado esse desafio. Você é uma pessoa que, mais uma vez, eu vou falar, eu admiro mesmo. Era uma das pessoas que eu gostaria muito nessa temporada que viesse aqui, e você prontamente agradeceu. Então, o que eu escrevi no WhatsApp, eu vou falar aqui. Muito obrigado pela confiança que você teve nesse projeto meu aqui, pessoal, é de estar aqui compartilhando o teu conhecimento. Eu conheci mais o Reinaldo, que eu conhecia antes, com coisas que você trouxe sobre a sua visão, sobre a sua carreira. Então eu saio para quem aqui mais rico, de informação, de aprendizado. Sei que tem já navegou por muitos mares, diferentes mares, que eu não naveguei, então eu aprendi aqui com você esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui comigo. Eu queria que você também fizesse o agradecimento e o encerramento, depois eu volto aqui para encerrar o nosso episódio. Eu que queria agradecer muito, Márcio, a admiração é mútua, porque você tem feito um trabalho fantástico dentro do mercado. O esforço que você e suas empresas também têm feito para relacionado à melhoria, né, das ferramentas e principalmente, né, das possibilidades na área de compliance são bastante notáveis. Quando eu falo que o Brasil tem se destacado, é graças também, tá, a empreendedores como você, que acreditam, que, como eu falei, sabem que vão errar, que num país, né, que tem uma taxa de juros absurda, mesmo assim colocam dinheiro, e quando eu digo dinheiro, é seu tempo, seu esforço, né, recursos próprios para construir alguma coisa, né, e não só, né, para benefício próprio, mas também para melhorar, né, a vida de todos nós da área. Então, assim, meus parabéns pelo projeto de vocês, pelas iniciativas, e muito meus parabéns por esse novo projeto para levar conhecimento para as pessoas da nossa área também. E, de novo, muito obrigado por participar aqui desse momento contigo. Muito obrigado, Reinaldo, mesmo, de coração, que eu agradeço você estar aqui. E agora eu vou encerrar. Queria agradecer a você também que nos escutou, nos assistiu em diferentes plataformas aqui. Esse é o nosso primeiro episódio dos entrevistados. Hoje eu posso já confirmar. Em breve teremos ainda outros grandes convidados. Não gosto de dar nomes, dar sequência aqui, mas a gente vai falar de esporte, a gente vai ter pessoas de transporte que trabalham na área de transporte, vão ter pessoas que trabalham também em empresas públicas. Então, pessoal, tem muita carreira, muitas histórias e falar muito de integridade com vocês. Então, muito obrigado, agradeço. Peço para que você dê um like nesse vídeo, compartilhe com quem você acha que faça sentido e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá, pessoal. Obrigado.